falar a respeito do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano. E esse relatório, havia algumas expectativas de elevação de estoque global, né? Então isso representaria também uma produção maior, mas não foi o que a gente viu. Aqui com o relatório aberto, né? Esse relatório estima ali 429 milhões e 200 mil toneladas de produção mundial, né? Global, menos de 1 milhão de toneladas acima do que aquilo que apontava em agosto, mas quando a gente olha estoques, a variação é bem menor, né? 280 mil toneladas. Mas quem vai explicar esses números para nós e como que o departamento enxergou aqui, porque também não teve ali uma diferença positiva para o relatório norte-americano, teve uma redução leve aqui na estimativa de produção, é o Cristiano Palavro, que participa conosco desta edição. Cristiano, obrigado por estar com a gente mais uma vez. Te surpreendeu de alguma forma o relatório voltado para a soja apresentado agora há pouco? Boa tarde. Muito boa tarde, Fabiano. Surpresa não, viu, Fabiano? O mercado até esperava realmente uma pequena elevação aí na produção norte-americana devido ao clima favorável ao longo do ciclo produtivo, mas de fato as últimas semanas vinham com calor um pouco acima da média e com chuvas abaixo da média em partes do cinturão, e isso se refletiu nos números. O relatório pode ser considerado bom para a soja, tá, Fabiano? Apesar de uma pequena elevação no estoque global, o que mais chamou atenção nesse relatório, sem dúvida, é o fato de ter trazido um corte na safra americana. O corte foi muito pequeno, mas só o fato de não ter aumentado a safra já tem sido um fator positivo e, de fato, Chicago, que já vinha subindo pela manhã, ampliou essa alta agora no pós-relatório. Então, o grande destaque realmente fica por conta dessa não elevação da safra norte-americana de soja. Cristiano, eu estou olhando aqui os números neste momento em Chicago. Assim que foram apresentados, estava com uma alta até maior, agora reduziu bastante, está ali em torno de 0,26, 0,37, 39, mas ainda em campo positivo. O operador de mercado, quem está operando esse mercado, enxergou esse relatório de alguma maneira positivo ou ele é neutro em alguns aspectos relacionados à soja? Eu considero ele mais neutro, tá, Fabiano? Porque, de fato, assim, o número não foi ruim porque a expectativa do mercado era de uma elevação. Mas o número trouxe uma grande safra americana, confirmou uma grande safra americana, confirmou que o estoque global ainda é o maior da história, confirmou um estoque mais confortável nos Estados Unidos do que nos últimos 4 anos. Então é um relatório que ele pode ser considerado mais neutro. Por que eu vejo assim o lado positivo dele? Porque realmente a safra americana, do jeito que veio até agora, poderia sim entregar um pouco mais, né, de produção para o mercado. E como isso não foi confirmado, os próximos relatórios não costumam ter uma variação tão grande em relação a setembro, já mostra que realmente a safra americana ela já está precificada, e isso acaba sendo visto como um fator positivo. Essas oscilações de curto prazo no pós-relatório, elas giram muito em torno da ponta especuladora, né? A gente viu que depois o relatório chegou a bater 1,4% de alta, voltou a quase zerar, voltou para 0,8%, então são movimentações mais especulativas, a gente tem que olhar realmente como vai se comportar daqui para o fechamento e nos próximos dias. Mas considero um relatório neutro e até com viés um pouco mais positivo por não ter elevado a safra americana. Tá certo, Cristiano Palavro. Cristiano, então, só para a gente trabalhar com esses dados que foram apresentados, quando você fala que a gente não deve ter alteração e historicamente não tem nos próximos meses, outubro, novembro, né, principalmente, mas grandes alterações, melhor dizendo, significa que ela está precificada, como você disse, ou que seja produção consolidada. E aí as variáveis que podem ser alteradas estão na América do Sul, em especial Argentina, Brasil e Paraguai. A outra variável que a gente olha lá no final, na parte final do relatório, né, do 24, 25, que é o importador, China, ali com uma produção de 20 milhões de toneladas e trazendo aqui uma importação de 103 ou 109 milhões aqui de toneladas. Esses números, eles podem se alterar, Cristiano? Qual que é o seu entendimento em relação à China, principalmente, que é o importador? Ótima pergunta. Realmente, assim, a safra americana, quando a gente olha para as variações entre agosto e setembro, o histórico nos mostra que as grandes oscilações são nesse período, de agosto para setembro.
Esse ano veio mais cedo, né, Fabiano? Porque a própria safra americana, ela veio se definindo mais cedo. Então nós tivemos uma grande alteração do relatório de julho para agosto. Daqui para frente eu não espero que isso mude muito em termos de produção. Já o número chinês de importação, esse sim tem chance de mudar e mudar bastante. Inclusive ele não é um número tão positivo, né, Fabiano? Os 109 milhões de toneladas de importação não é um número ruim, mas ele fica um pouquinho abaixo desse ano. Então, o consumo deles cresce, mas a importação reduz um pouco, o que corrobora com a visão de que a China usou esse momento de melhores preços para o comprador, né, preços mais baixos, para fazer reposição também de seus estoques. Então, mesmo crescendo em termos de consumo total de soja, a China não vai crescer significativamente em termos de importação de soja. Esse é um número importante para a gente acompanhar daqui para frente. Esse número, sim, tem potencial para mudar bastante ainda nos próximos relatórios. Muito bem, Cristiano. E quando a gente olha, então, China, e ainda pensa que tem as variáveis Brasil, Paraguai e Argentina na produção, significa aquilo que a gente já tem falado já há meses aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, com vocês, de que realmente há uma evolução de oferta, de produção, mas a demanda não evolui no mesmo ritmo. Dá para dizer, pelos números que estão sendo apresentados neste momento para a China e também outros importadores, e o que foi apresentado em anos anteriores, aí falando de União Europeia, falando de outros países da Ásia, que a demanda meio que já está muito próximo a um teto? Até porque, Fabiano, se a gente olha o tamanho do crescimento da demanda projetada para o ano que vem, ele está na faixa de 5%. Isso, se a gente comparar com o histórico de crescimento dos últimos anos, ele é até um pouco maior. Então, sim, hoje a demanda ela já é estimada em bons níveis. Por isso, a preocupação em relação a preço de soja no médio prazo. A oferta está crescendo mais que a demanda, isso se reflete nesses estoques recordes, né? Se a gente pega o estoque global hoje, ele supriria 1/3 da demanda total do mundo, então mesmo a relação estoque-uso, ela também é uma relação alta no comparativo com os últimos anos. Então, de fato, a demanda hoje, ela já é projetada num bom nível, vai ser difícil a gente ver um crescimento tão agressivo daqui para frente.